Oi, meu nome é Tatiana Lousada e eu faço 2 mestrados e hoje eu vou falar sobre planejamento. O quão importante é ter isso na sua vida e o quão mais rápido você aprender isso e você entender isso vai facilitar muito na sua vida. Sabe aquele sentimento que todo mundo já teve quando o seu dia terminou, a sua semana terminou e você tá exausto? Tá naquela sensação de olhar, nossa, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada que interessa. Não realizou nada que você queria, não teve nenhum resultado do que você gostaria de ter, seja de algum estudo, seja de academia, seja de algum trabalho da faculdade, prova, enfim. Ter aquela sensação angustiante, nossa, eu passei horas estudando tal coisa, mas eu não entendi nada, nossa, eu passei horas fazendo essa coisa e não me adiantou de nada. Sabe essa sensação que todo mundo já teve e que é super normal? Fica aqui que a gente vai resolver esse problema, porque aquilo todo dia aparece uma nova urgência e sempre vai aparecer novos imprevistos, novas coisas pra fazer e algumas coisas vão ter que sair da rotina. Por exemplo, se você tinha programado pra almoçar 1 hora da tarde e teve algum imprevisto no trabalho, você vai ter que parar o seu almoço para fazer esse imprevisto, ou vai ter que remanejar outra atividade para poder fazer esse imprevisto. E isso é completamente normal, mas o seu dia acaba sendo apenas apagar incêndios, apenas resolver urgências. E isso não pode acontecer. E isso acaba se tornando um problema quando acaba sendo com muita frequência, né? Por exemplo, se isso acontece todo dia ou toda semana, o tempo todo acontece isso, a toda hora acontece uma urgência diferente, e você acaba só apagando incêndios e não resolvendo exatamente o que você quer. E o problema não é só a falta de esforço, e sim a falta de um planejamento, a falta de um plano mesmo. E muitas vezes a gente vive naquele modo avião de, eu já sei o que eu preciso fazer, então eu não preciso de um planejamento, eu não preciso de um plano, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Já é a nossa rotina, já é uma coisa que já está no nosso dia a dia. Mas às vezes sim, a gente precisa de um plano para esse mesmo, essas urgências que a gente tem ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ser remanejada para horas que a gente tem livre ou para horas que não saiam muito do nosso controle. O problema é que quando a gente fala em planejamento, as pessoas já começam a achar, ai meu Deus, eu vou ter que planejar cada segundo do meu dia. Nossa, mas eu vou ter que saber o que eu faço das 8 da manhã até as 10 da noite. Não, não é isso, não é saber cronometrado cada segundo, não, porque das 10 horas às 11 horas, até porque a vida ideal não existe. Quem dera se a gente pudesse malhar das 7 da manhã às 8 da manhã, e às 8 da manhã, das 9 da manhã, a gente tá em casa pra tomar banho, pra ir pro trabalho e pra trabalhar das 9. Enfim, vocês entenderam. A hora perfeita não existe, assim como os minutos exatos também não existem. Então não adianta você querer um planejamento perfeito se não existe perfeição. O maior inimigo do seu dia é você mesmo. Porque se você não tem um planejamento e você acaba vivendo no modo automático daquela típica frase, não preciso planejar porque eu já sei o que eu preciso fazer, você acaba virando um robô e fazendo o que tem pra fazer na hora. Sem pensar, nossa, será que eu preciso fazer exatamente isso agora? Será que isso é realmente importante? Eu ler esse e-mail exatamente agora? Sendo que eu tenho que fazer outras coisas? É uma coisa que a gente também tem que parar pra pensar. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo uma coisa, porque tá na nossa cara, como um e-mail, ler um e-mail no celular é muito mais rápido do que você ler um artigo, por exemplo. Você fala, é só um minutinho, mas aí você acaba olhando outros e-mails, olhando outras coisas, já acaba entrando na internet, acaba entrando em outra coisa, e assim a gente vai se perdendo no nosso foco. E pra gente não perder o nosso foco, a gente precisa sim do planejamento, a gente precisa sim ter aqueles blocos de tempo pra gente poder ser livre no nosso planejamento. Por exemplo, a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, se você trabalha das 10 às 18, antes das 9 você pode fazer alguma coisa e depois das 18 você também pode fazer alguma coisa. Não estou falando, porque das 18 é sei lá que horas eu vou estudar. Mas você tem que ir pra casa? Ou você trabalha em um lugar que tem um lugar pra estudar ali do lado? Mas você precisa jantar? Você já comeu antes? Tem que pensar nisso tudo. Não adianta, porque das 9 às 18 eu trabalho, das 18 a sei lá que horas eu... Não, você tem que lembrar transporte público, você tem que lembrar do que você precisa fazer. Almoçar, jantar, lanchar, enfim, a refeição que você tem que fazer. Você tem que pensar, eu tenho outro emprego? Eu tenho uma faculdade pra fazer? Eu tenho outra coisa pra fazer? Pensar nisso tudo. E quando a gente acaba externalizando tudo que a gente precisa fazer, fica muito mais fácil e simplifica o nosso dia. Por exemplo, das 9 às 18 você precisa trabalhar. Mas eu quero malhar, eu quero estudar pra minha faculdade, eu quero fazer um curso. Então, eu vou pegar as horas que eu tenho vagas e
falar, tá, eu posso acordar um pouquinho mais cedo, às 7 horas, pra das 7 às 8 eu poder estudar. Depois das 8 às 9 eu tenho tempo pra comer, tomar banho, me arrumar e ir pro trabalho. Que a gente tem que pensar nisso tudo também. Depois das 18, tá, eu tenho que ir pra casa, então eu tenho que pegar transporte público, eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que pegar uma carona, eu tenho que pegar... Enfim, vou andando, pegar, né, das 18 horas, em seguida, falar, agora eu vou pra academia. Tá, quanto tempo cada academia? Isso simplifica muito a nossa vida, isso facilita muito na hora que a gente vai pensar em como posicionar as nossas urgências, as coisas que vêm de imprevisto, como ler um e-mail, atender uma demanda, tudo isso. Tá bom, agora que você já entendeu o porquê você precisa se planejar, agora você vai entender como você vai se planejar. Ponto número 1, ter clareza de tudo que você tem pra fazer na sua semana. No seu dia, na sua semana, não importa. Tem que ter clareza. Não é ficar inventando coisa, não, tá, gente? É seu objetivo. Eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que fazer um artigo, eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer isso pro trabalho, eu tenho que fazer meu curso de inglês, meu curso de espanhol, meu curso sei lá o quê. É objetivo, gente, claro. Ponto número 2. Gerir o seu tempo. Se você tem que pegar transporte público, se você tem que ir andando, se você vai de carona, se você... Enfim, tem outras coisas. Tem que buscar filho na escola, tem que levar sua mãe no trabalho também. Essas coisas. Você tem que gerir o seu tempo. Você tem que saber quanto tempo você demora pra fazer tal coisa. Por exemplo, quando eu trabalhava, eu estava indo andando. Eu demorava 40 minutos a pé. Mas quando meu pai me levava, ou quando eu ia de Uber, eu levava 5 minutos. Então a gente tem que ter noção do que a gente vai fazer. Se vai demorar 40 minutos, se vai demorar 5 minutos. E isso tem que estar no nosso planejamento. E se não tiver, ele sai do eixo. Terceira coisa, gente, usa alguma coisa fácil que você entenda. Pode ser uma agenda física, pode ser uma agenda digital, pode ser um planner, pode ser qualquer coisa, uma folha de papel, pode ser qualquer coisa, desde que seja uma coisa fácil de manusear. Porque não adianta ficar inventando moda, ficar tendo várias coisas, não, porque eu vou anotar no Notion, depois eu vou anotar no Excel, porque depois eu vou anotar numa agenda, eu vou anotar num planner, porque não adianta. É em um lugar só. Coisas básicas. Inclusive, se vocês quiserem, tem o meu planner aqui disponível, que tem tudo, tem semanal, mensal e diário. Vocês podem pegar ele é digital e, além disso, tem alguns desafios para você cumprir, para você conseguir melhorar o seu planejamento. Mas vamos focar aqui. Vocês pegaram esses 3? Então é gestão de tempo, saber exatamente que horas você pode entrar no trabalho, sair do trabalho, ir para buscar sua filha, sair da faculdade e entrar na faculdade, tudo isso. Ter clareza, não inventa coisa. Não inventa coisa. Ah, é porque agora eu vou fazer 3 cursos, 2 faculdades. Gente, calma. Clareza. O que você tem que fazer? Trabalhar? Então pronto, bota lá no seu trabalho. Trabalhar. Bota lá na sua planner. Trabalhar. Ah, é que eu tenho que estudar. Estudar. Ah, é porque eu tenho que malhar. Malhar. Coisas assim, gente. Reunião. Reunião. Clareza. E terceira coisa, ter um local específico onde você guarda essas informações. Não adianta colocar em várias coisas. Ok? Tá bom, agora que você já sabe os 3 pilares, o porquê que você tem que se planejar e como você tem que se planejar, agora a gente vai botar isso em prática, tá? Como eu faço? Eu coloco semanalmente, porque eu acho uma coisa mais fácil. Acho que fica uma coisa mais realista do que botar mensalmente ou diariamente. Porque se você ficar fazendo isso todo dia, imagina que a sua agenda é super lotada. Aí você vai ter que ficar botando todo dia, sei lá, fazer a agenda 11 horas da noite. Sendo que é uma hora que você tem que dormir. Porque você acorda cedo no dia seguinte. Acho que é meio irreal. Então acho que é melhor você planejar semanalmente. E óbvio, você pode botar diariamente as coisinhas tudo certinho. Mas planejar logo pra semana inteira. Né? Eu normalmente planejo tudo no domingo. Então na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque normalmente são os dias que a gente tem contato com pessoas, né? Porque normalmente a gente não tem contato com trabalho, com escola, com faculdade, com nada disso. Então, acho que fica bem mais prático assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, me sigam. Eu posto muito conteúdo sobre rotina, produtividade, planejamento no meu Instagram, no meu TikTok. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Beijo, gente, boa sorte!